Atenção, este vídeo tem sido considerado por vários advogados uma das melhores explicações sobre os crimes e sequelas dos crimes na lei pelos artigos 71, 91, 299 e 319 do Código Penal. Crimes cometidos pelo ex-DNPM, que é o atual ANM na Bahia. Crimes, sim, visto no decorrer das imagens neste vídeo, confirmados pela Polícia Federal, e por este vídeo é mencionado todos os detalhes das sequelas dos crimes do ANM na Bahia, que infelizmente continuam em várias violações de leis, favorecendo a empresarial PLG pela cooperativa CMB, visto no decorrer deste vídeo e denúncia inicial transitado neste ano para última instância no STJ, Supremo Tribunal de Justiça. E através deste documentário imparcial, saibam todos que leis e denúncias, através deste vídeo ou PDF, estão de acordo com várias leis em vigor, as quais determinam que qualquer pessoa tem o direito de usar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se fundamenta a denúncia ou o pedido do autor, para a convicção das pessoas e de magistrados e autoridades que forem necessários. Assim diz a lei pelos artigos 369, 378, 435 e 143 do novo Código de Processo Civil, inciso 55 do artigo 5º e artigos 3º, 37 e 220 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei também de Acesso à Informação, 12.527 de 2011, pois toda pessoa tem o direito de ser ouvido também por um magistrado e qualquer autoridade imparcial. Inciso 1º do artigo 8º da Lei Internacional Pacto de São José da Costa Rica, Lei 678 de 1992. Este informativo em PDF e em vídeo são válidos, como nos diz a lei, para qualquer tempo, pelo artigo 435 do novo Código de Processo Civil, inclusive para ser juntado e usado como permite a lei por qualquer pessoa que estejam sendo lesadas pela PLG-ANM e com casos na Justiça contra a invasora PLG e CMB na Bahia, e como também nos orienta a Bíblia, para nós clamarmos como trombeta contra os pecados e crimes. Assim diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. Para que o povo, conforme nos adverte a Bíblia, não pereçam por falta de conhecimento, ou seja, não sejam enganadas pela CMB e PLG em Carnaíba. Referência Oséias capítulo 4, versículo 6. Sendo assim, seja você uma pessoa sensata e tire um tempo e sozinho ou em grupos, ouça com atenção até o final este muito importante vídeo informativo e reflita. E depois compartilhe este vídeo ou PDF com todos. E veja nesta imagem que a Polícia Federal comprovou os crimes do ANM, porém as sequelas dos crimes com a invasora PLG e cooperativa CMB na reserva garimpeira legalizada pelo título de lavra 119 ministerial em Carnaíba, continuam esses crimes contra o título 119. E para conscientizar e advertir a todos, envie este vídeo ou PDF aos garimpeiros, pedristas, quigilas, vereadores, prefeitos, políticos, autoridades e pessoas de Carnaíba e Pindubaçu e em Socotó, e Campo Formoso, na Bahia,
e para a Polícia Federal, Ministério do Exército e todas as demais autoridades de justiça na Bahia e em Brasília e no STJ. Pois, no decorrer deste vídeo ou PDF interagindo com notícias na mídia, aqui desmascaramos e revelamos de forma imparcial e dentro da lei as ocorrências de crimes, corrupções e várias violações de leis praticadas pelo ex-DNPM atual ANM na Bahia, fazendo adulterações de documentos minerários mediante recebimentos de propinas que foram recebidas de empresários e por alguns tipos de cooperativas empresariais para violarem as leis, tipo o título de Lavra 119 de 1997, na mineração em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. Veja nesta outra imagem da Polícia Federal os crimes no ANM e comprove os crimes ao digitar na internet Operação da PF contra a corrupção no ANM Bahia. São crimes e situações que, infelizmente, fora da lei, muitos políticos e autoridades têm feito vistas cegas ao caso, mesmo diante de ocorrências de muitas vítimas das sequelas destes crimes na mineração, ocasionada pelas violações de leis e corrupções no ex-DNPM, que é o atual ANM na Bahia. Casos pendentes de justiça, tipo o caso da violada existente concessão título autônomo de lavra, portaria 119 em 3.692,25 hectares, dentro da reserva garimpeira em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, que foi invadida pela empresarial PLG do DNPM, que é o atual ANM, com a invasora empresarial cooperativa CMB, revelado pela Lei Inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, através deste vídeo informativo CCGA, sobre os crimes da Cooperativa Mineral da Bahia, apoiada por políticos que elegem diretores no ex-DNPM e atual ANM na Bahia, tudo combinado para violarem as leis de mineração, conforme comprovou a Polícia Federal. Saibam todos que as pessoas entre várias épocas de reuniões ocorridas com a CCGA, vistos nestas fotos, são garimpeiros, pedristas e quigilas que na garimpagem mineração em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, desde o ano de 1963, sempre tiveram na lei os direitos de garimparem no subsolo, como sendo proprietário da terra no solo, que possuem em Carnaíba, pelo inciso 1º do artigo 153 da Constituição Federal de 1946. Anos depois, a garimpagem mineração em Carnaíba foi atualizada pelo Decreto-Lei 227 de 28 de fevereiro de 1967 e depois pela Lei 6.403 de 1976 como concessão título autônomo de lavra pela Portaria 119 de 1978, anexo ao artigo 76 da DL 227 de 1967, o Código de Mineração. E a lei de PLG, que é empresarial, pelos artigos 5º, 9º, 10º, e só surgiu em 1989. E nela foi proibido pelo inciso 1 do artigo 14 da Lei 7.805 de 1989 de ser aplicada PLG em área ocupada, ou seja, que seja legalizada por concessão, título de lavra, portaria 119 ministerial pela DL 227 de 1967, que é o Código de Mineração, que proíbe
invasões de PLG pelo item 1, inciso 1º do artigo 18 e artigos 66, 70, 76, 77 e 95 da DL 227 de 1967, que é o Código de Mineração. A seguir, ouça dentro da lei um importante resumo dos crimes e sequelas de crimes de invasão pela empresarial PLG do ANM e Cooperativa Mineral da Bahia em 3.692,25 hectares na concessão título de lavra 119 de 1997, dentro da reserva garimpeira em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. O primeiro crime de invasão da Cooperativa Mineral da Bahia, com o CNPJ 08.020.967/0001-47, CNPJ da CMB, em Carnaíba, Pindubaçu, Bahia, foi que a cooperativa CMB nunca teve por lei o objeto de funcionamento, que é o título de lavra portaria 119 na ata e estatuto de fundação em 2006, pois só possui a CMB a empresal Lei PLG 7.805 de 1989 na ata. Isto viola também o inciso 1 do artigo 15 da Lei 5.764 de 1971 do cooperativismo, pois Carnaíba sempre foi legalizada pelo Ministério de Minas e Energia na concessão título autônomo de lavra portaria 119 com 3.692,25 hectares, pelo inciso 1 do artigo 2º e inciso 2º do artigo 6º da DL 227 de 1967, que é o Código de Mineração em vigor, pois pela lei o ex-DNPM, que é o mesmo atual ANM, só poderia conceder PLG até 10.000 hectares para mineração só no estado do Amazônia. E em qualquer outro estado, no Brasil, como na Bahia, o ex-DNPM atual ANM não poderia conceder autorização de lavra além de 1.000 hectares. E de forma individual, só pode ser concedido PLG de 50 hectares para cada pessoa. Inciso 3º do artigo 5º da Lei 7.805 de 1989 diz assim, sobre PLG: isso significa que somente 20 pessoas associadas na cooperativa CMB, devido a PLG sair no nome e CNPJ da CMB, 20 associados chegaria ao limite máximo de 1.000 hectares, cabível na lei para a cooperativa CMB com PLG. Comprove esta realidade digitando na internet Lavra Garimpeira. Entende o que é e como solicitar PLG ou ao digitar na internet https://www.geoscan.com.br/lavra-garimpeira. Relato que as violações de lei são comprovadas pela Polícia Federal, visto nesta imagem do ex-DNPM, atual ANM, que pela PLG nos crimes favoreceu a invasora cooperativa CMB com PLG em reserva garimpeira legalizada no título de lavra 119 de 1997 em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. E estas sequelas de crimes, muito até então, vêm prejudicando o povo no local, nas adjacências e prejudicando também a CCGA, Cooperativa Comunitária dos Garimpeiros Autônomos da Bahia, pois independente de tempos, antes ou depois de surgir a CCGA, na lei a Cooperativa CCGA
possui o título de Lavra Portaria 119, na ata e estatuto de fundação CCGA. E assim, pela lei, a cooperativa CCGA é a única certa e válida. E, pelo contrário, a Empresarial Cooperativa Mineral da Bahia, que recebeu pelo ex-DNPM, atual ANM-PLG, depois desta época, é inválida. E nunca poderia empresariar o CMB na PLG, mesmo com violações de leis pelo ANM na Bahia. A CMB nunca poderia existir dentro da reserva garimpeira com 3.692,25 hectares em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, devido à CMB não ter o título de Lavra Portaria 119 em sua ata e estatuto de fundação. Pela lei, a cooperativa CMB é tipo carro de placa fria e deve ser retirada pela Justiça de dentro da reserva garimpeira. E deve, pela lei, a cooperativa CMB ser anulada, como diz e determina o artigo 15 da Lei 5.764 de 1971, do cooperativismo. E como determina também o inciso 4º e 6º do artigo 166 da Lei Federal 10.406 de 2002 e várias outras leis. O segundo crime, com outras violações de leis ANM Cooperativa CMB, é que a CMB requeriu fora da lei no artigo 26 da Lei 9.314 de 1996, a PLG nos anos de 2006 e 2008 dentro da reserva garimpeira, legalizada pela concessão título de Lavra Portaria 119 em vigor. E o ex-DNPM, atual ANM, violou no abuso de poder várias leis e o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. O ex-DNPM, atual ANM, publicou fora da lei em 5 de junho de 2008, no Diário Oficial da União, as outorgas de PLG permissão de lavra garimpeira para a invasora Cooperativa Mineral da Bahia. Porém, a lei determina que a área desonerada por publicação no Diário Oficial da União somente ficaria disponível pelo prazo de 60 dias para fins de pesquisa ou lavra, depois da publicação no Diário da União. Artigo 26 da Lei 9.314 de 1996. Veja que, com violações de leis, a PLG Cooperativa CMB entrou em 2006 e 2008, antes dos 60 dias, de a área de 3.692,25 hectares ter sido falsificadamente desonerada por publicação no Diário Oficial da União. Isto é crime pelos artigos 26, 66, 18 e 95 do Código de Mineração e pelos artigos 299 e 319 do Código Penal, e incisos 4º e 6º do artigo 166 da Lei 10.406 de 2002 e todas as PLGs, sem exceção, concedida para ilícita invasora Cooperativa Mineral da Bahia CMB ou repassadas pela CMB no ANM Bahia para quaisquer pedreiras ou outras empresas nacionais ou até internacional, são inválidos e por força de lei são e devem ser anuladas por leis. Pois, como diz a Constituição Federal de 1988, no inciso 2º e artigo 5º, ninguém está acima da lei. Ou seja, nem o ex-DNPM, que é o atual ANM, Agência Nacional de Mineração, ou qualquer político ou autoridades não estão acima da lei. Observação: para o ex-DNPM, atual ANM na Bahia, tentarem disfarçar os crimes de modificações em documentos para invasões de PLG dentro de 3.692,25 hectares das áreas legalizadas pela concessão Título Autônomo de Lavra Portaria 119, no inciso 1 do artigo 2º e inciso 2º do artigo 6º e artigos 18, 66, 70
76, 77 e 95 do Código de Mineração e que foram violados pelas sequelas de crimes visto nesta imagem e dito pelo processo 48.407.244/2008-98 do ex-DNPM e que continuam violando as leis pelo atual ANM e pela cooperativa CMB com outros pedidos de PLG e outorgas de PLG pelo ANM na Bahia, em parceria com políticos e cooperativas CMB, inventam mentiras, falando que a portaria 119 de 1978 foi revogada pela portaria 480 de 18 de 12 de 2009. E nesta simulação e trapaças de revogação, erradamente usaram o artigo 76 na revogação, que é para criar uma reserva garimpeira. O correto seria usar o artigo 68 do Código de Mineração, que é para revogação. Portanto, esta falsa revogação com o artigo 76 errado só ocorreu em dezembro de 2009. E pelo artigo 26 do Código de Mineração, pedidos e outorgas de PLG só poderiam acontecer pela CMB e ANM 60 dias depois do mês de dezembro de 2009, que seria só no mês de fevereiro de 2010. E pela lei não poderia a cooperativa CMB requerer PLG em 2006 e 2008, e nem o ex-DNPM, atual ANM na Bahia, não poderiam outorgar PLG antes do mês de fevereiro de 2010. Além do mais, pelo inciso 1º do artigo 153 da Constituição Federal de 1946, ficaram assegurados os direitos adquiridos autônomos de lavras para os proprietários de terra em Carnaíba, Pindubaçu, no solo, podendo garimpar no subsolo. Esses direitos são assegurados pelos incisos 35 e 36 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Direito que anos depois de 1963 foi atualizado pela DL 227 de 1967, que é o Código de Mineração. E após a Constituição Federal de 1988, foi pela Lei 9.314 de 1996, o título de lavra 119 reformulado. Na concessão, título de lavra portaria 119 de 1978. Em concessão, título autônomo de lavra, portaria 119 de 1997. Pelos artigos 43, 85, 2º e 6º da Lei 9.314 de 1996, dentro da reserva garimpeira com 3.692,25 hectares em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, sendo esta realidade comprovada na lei ao digitar pela internet. Portaria 119/1978, onde verá que a mesma 119, com o ano de 1978, desde o ano de 1997, passou somente a funcionar como um dispositivo eletrônico, que o levará a reformular da atual concessão título de lavra, portaria 119, com o ano de 1997 em vigor, pelos artigos 43, 85, 2º e 6º da Lei 9.314 de 1996, nos pseudônimos garimpeiros, válidos pelos artigos 19 e 113 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil de 2002. Fatos que não justificam as mentiras do presidente da CMB mencionadas na quinta-feira, de 31 de julho de 2025, com o Bolinha, no programa AGTV Esporte Espalhando Brasa. A mencionada notícia foi fora da lei pelo artigo 299 do Código Penal,
apoiando a invenção e fake news sobre uma falsa revogação de Portaria 119 de 1978 para invadirem os 3.692,25 hectares da reserva garimpeira em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, com lei empresarial de PLG-ANM pela invasora Cooperativa Mineral da Bahia, CMB. Observação: mesmo se nas violações de leis não quisessem considerar o título de lavra Portaria 119 de 1997, nunca, com mentiras e notícias fora da lei, poderiam desconsiderar e dizer que a Portaria 119 de 1978 não era uma concessão e título de lavra para a revogarem falsamente com o artigo 76, que é para criar áreas garimpeiras, e não revogar, pois para revogar se usa na lei, dito pelo artigo 69, o artigo 68, da DL 227 de 1967, que é o Código de Mineração em vigor. Porém, desde 1997, a Portaria 119 de 1978 foi na lei reformulada em concessão título autônomo de lavra, Portaria 119 com o ano de 1997, na reserva garimpeira em Carnaíba, e nunca foi revogada e continua em vigor, sendo violada pelo ANM e com a invasora PLG na cooperativa CMB na Bahia. Relato também que em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, são mais de 5.000 famílias, incluindo idosos de 60 a 64 anos, que não recebem o BPC e LOAS, que é liberado só após os 65 anos de idade. E a maioria na região mal sabem ler e escrever em um lugar com adjacências sem empregos e que desde 1963, pelo inciso 1º do artigo 153 da Constituição Federal de 1946 e demais leis atualizadas anos depois, as pessoas desta região na reserva garimpeira com 3.692,25 hectares em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia, somente sobrevivem amparadas de forma autônomas individuais e apoiadas sem fins lucrativos pela cooperativa CCGA, mediante o artigo 3º, inciso 2º do artigo 174 da Constituição Federal de 1988 e artigos 43, 85, 2º, 6º da Lei 9.314 de 1996, que é a lei nas garimpagens autônomas apoiada pelo Estatuto do Garimpeiro, nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 4º da Lei 11.685 de 2008, como um meio de sobrevivência dos garimpeiros, onde mais de 5.000 famílias sobrevivem do rejeito mineral jogado acima do solo, que no título autônomo de lavra Portaria 119 é um meio de vida dos pobres na região. E ao contrário, na lei de PLG empresarial, o rejeito mineral jogado acima no solo é crime ambiental, o acúmulo, na região pela CMB. Além do mais, mais de 5.000 famílias na região não são empresários para se submeterem à invasora PLG empresarial e CMB, visto nos artigos 5º, 9º e 10º da Lei 7.805 de 1989. Que pelo inciso 1 do artigo 14 desta mesma Lei 7.805 de 1989, é proibido PLG e cooperativa CMB empresarial em área legalizada pela concessão, título autônomo de lavra Portaria 119 de 1997, ministerial em vigor. E como mencionei e afirmo na lei, a cooperativa CMB
nunca poderia ter recebido CR para uso, compra e venda de explosivos, pois o local de armazenamento CMB, pela topografia geográfica, viola a exigência na lei. E a cooperativa CMB não possui o Código de Atividade de Explosivos pela Receita Federal, pelo SENAI, no CNPJ da CMB. Digo isto por experiência como presidente da cooperativa CCGA e militares do Exército na época terem me exigido o Código de Atividade para Explosivos no CNPJ da cooperativa CCGA e me insinuaram pagar propinas para ter o CR. Observação: não foi o Ministério do Exército, mas alguns militares de forma individual na fiscalização que me pediram propina. Ok? Então consultei a lei e vi que seria impossível o SENAI liberar o Código Pirotécnico para Explosivo no CNPJ de cooperativas. Tipo, uma farmácia pelo CNPJ não pode vender carne. E nem um açougue pelo CNPJ não pode vender remédios. Diante da lei, decidi então abrir uma empresa de explosivo Piemonte e recebi, sem pagar propinas e sem violações de leis e de forma justa, o CR pelo Exército, que foi aprovado pela correta topografia geográfica local. E assim que eu voltar a funcionar, por direito na lei, irei atualizar o CR no Exército para ter os explosivos pela empresa Explosivo Piemonte. Infelizmente, um dos motivos de eu demorar a funcionar são as demoras e erros na justiça. E devido terem me roubado todos os meus maquinários nos 3 andares abaixo do subsolo do meu garimpo, que estava sendo a minha única fonte de renda e auxílio na Explosivo Piemonte e cooperativa CCGA, que funciona sem fins lucrativos e, além de mim, por muitos outros motivos devido à invasora empresarial PLG, ANM e cooperativa CMB, várias pessoas estão também com os garimpos na concessão e título de Lavra 119 parados na região, pois as mentiras e violações de leis pelo ANM, PLG e CMB prejudicam e lesam os que estão no título autônomo de lavra, portaria 119 de 1997, que na verdade sempre foi a única fonte de renda de mais de 5.000 famílias, as quais defendo sem fins lucrativos pela CCGA nesta justa concessão, título autônomo de lavra 119 ministerial. Sem entrar em muitos detalhes, o povo e associados da cooperativa CCGA fizeram uma biografia sobre a minha pessoa, visto nesta imagem e pelo link. E algumas pessoas, antes de publicarem a biografia na mídia, me perguntaram: Senhor Antônio Caldas, presidente da CCGA, por que o senhor, mesmo diante de ofertas de propinas, de carro, casa de luxo e mais de R$1 milhão, o senhor nunca assinou a PLG pela CCGA? E sabemos que, por rejeitar propinas, depois já tentaram te apagar e depois lhe fizeram outras novas ofertas de maiores propinas. E mesmo assim o senhor novamente não aceitou. Por quê? A minha resposta, como uma pessoa individual e presidente da cooperativa CCGA, é que observo os 10 mandamentos de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, e não participo de corrupções e nem pego carona em violações de leis para colocar dinheiro desonesto e fora da lei no bolso. E a verdadeira religião não é ser batizado ou ser membro de uma igreja, pois tem igrejas e pessoas que apoiam e assinaram PLG. E diz a Bíblia que a verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, é amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e também em não os enganar e nem os lesar, se deixando influenciar pela corrupção deste mundo, conforme diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27.
Estas ocorrências de violações de leis com invasora PLG ANM Cooperativa Mineral da Bahia contra a concessão título de lavra portaria 119 de 1997 em vigor, desde 2013 ficou em litígio judicial e só em 2025 foi para a fase final no STJ. Portanto, os garimpos no títulos autônomos de lavra portaria 119 de 1997 e também a empresa de explosivo Pielmonte CCGA, pelo fato da cooperativa CCGA estar com alvará e os documentos em dia em 2025, estando a empresa de explosivo ou a cooperativa funcionando ou estando abertos ou fechados, não configuram na lei nenhum problema de perda de direitos legais em período de litígio judicial e em 12 de janeiro de 2015, no TRF1 Distrito Federal, na primeira instância, pelo juiz Victor Critella Passo Silva, pela obediência dele ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a sentença foi vitoriosa para a CCGA na concessão e título autônomo de lavra, portaria 119 de 1997 em vigor, visto na mídia ao digitar na internet. CCGA sobrevivendo das Esmeraldas. A sentença de 2015 foi a favor da CCGA no título de lavra 119, contra a invasora PLG ANM CMB, porém tipo uma venda de sentença. Meses depois, pela quinta turma, a sentença vitoriosa CCGA voltou para a primeira instância, onde já haviam substituído o juiz Victor Critella Passos Silva. E pelo outro, segundo julgamento, em 14 de janeiro de 2021, ocorreram violações de leis e desobediência ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Tipo dizer fora da lei, no decorrer da segunda sentença de 14 de janeiro de 2021, entre tantos erros, que os garimpos CCGA não tinham título de lavra, sendo que pelos artigos 43, 85, 2º e 6º da Lei 9.314 de 1996, os garimpeiros sempre tiveram e continuam tendo a concessão título de lavra portaria 119 de 1997 em vigor. E foram vários erros na segunda sentença apoiada pela quinta turma no TRF1 Distrito Federal. Reclamei várias vezes e após alguns anos a questão não foi solucionada. E o processo em 2025 CCGA pelo título autônomo de lavra portaria 119 foi em 2025 para a última instância superior no STJ, para ser analisado e julgado novamente, pois a lei maior exige que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim diz a lei no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. E alguns advogados e pessoas de justiça que viram na mídia este vídeo ou o PDF mencionam que este caso, sequelas de crimes ANM com invasora PLG e cooperativa CMB em Carnaíba, na Bahia, não precisará de Tribunal Internacional de Haia, pois a justiça pela lei a favor do título 119 será feita no STJ. Nestes tipos de crimes e corrupções pelo ex-DNPM atual ANM, usando PLG na Bahia com invasora cooperativa CMB, algumas pessoas entre o povo comentam que existem parceria e apoio de alguns tipos de desonestos políticos, que são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, empresários e autoridades, coligados com o ANM PLG invasora cooperativa CMB, para supostamente, como alguns dizem, ser facilitado lavagem de dinheiro,
pois aos garimpeiros assinarem PLG pela CMB individualmente, cada PLG e as várias PLGs empresarial só é liberada pelo ANM no nome CNPJ da empresarial CMB, favorecendo pela invasão o furto do garimpo autônomo alheio no título autônomo de lavra 119 e assim vários garimpos na PLG em um único nome CNPJ da cooperativa CMB facilitam em notas fiscais a lavagem de dinheiro e extravio de explosivo e outros casos ilegais. E estes comentários precisam de investigação judicial. E o povo comenta que essas corrupções são os motivos de certas autoridades e políticos só ajudarem a cooperativa CMB e não ajudarem a honesta e justa na lei cooperativa CCGA, e nem estarem preocupados com mais de 5.000 famílias na região no título autônomo de lavra 119 de 1997 em vigor. Pois diz a Bíblia que eles e a CMB amam mais ao dinheiro que é a raiz de todo o mal, dito na Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E eu, Antônio Caldas, presidente da CCGA, digo que é verdade que pelo amor ao dinheiro ocorreu crimes no ANM e continuam as sequelas de crimes de PLG em Carnaíba, na Bahia, com a invasora cooperativa CMB, que vem lesando mais de 5.000 famílias que há anos passam necessidades e grandes dificuldades e continuam sendo muito prejudicadas pela invasora cooperativa CMB e PLG nas leis violadas e mencionadas neste vídeo ou PDF, onde violam também as leis de Deus no 8º e 9º mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15 a 17, que proíbe cobiçar e furtar os bens, casas, terras e garimpo das pessoas. Também na concessão título autônomo de lavra 119 de 1997, em vigor, dos artigos 43, 85, 2º e 6º da Lei 9.314 de 1996, dentro dos 3.692,25 hectares, totalizando os garimpos em Carnaíba, Pindubaçu, na Bahia. Veja mais detalhes ao digitar na internet. CCGA, sobrevivendo das esmeraldas. E diz a Bíblia que os injustos, mentirosos e covardes não serão salvos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E se você não for uma pessoa injusta ou covarde e quiser a salvação por Deus e o bem do teu próximo, compartilhe este vídeo com os garimpeiros, pedristas, quigilas, políticos e autoridades na região e adjacências, e na Polícia Federal e Justiça na Bahia e Brasília, e com o Ministério do Exército, e em sites na internet, e em grupos de WhatsApp, e orem por esta justa causa cooperativa CCGA nas leis e ajudem a CCGA em nossos direitos na concessão, título autônomo de lavra, portaria 119 ministerial, que vem sendo violada pelo ANM, PLG e CMB em Carnaíba, na Bahia. E que Deus nos abençoe. E que no STJ, com essas leis arroladas e artigos 3º, 5º e 37 da Constituição Federal de 1988, nos promova justa justiça. Portanto, não assinem PLG com a invasora e violadora de leis, que é a cooperativa CMB. E compartilhe este vídeo ou PDF e para mais detalhes, digite na internet o link https://cooperativa-ccga.blogspot.com ou digite na internet CCGA, sobrevivendo das esmeraldas, e compartilhe agora e de vez em quando e sempre este vídeo para todos. E que Deus nos abençoe.